O que eu vou te contar agora é chocante. Existe um lugar onde a verdadeira alma de um povo é revelada, onde máscaras sociais derretem e a essência de uma nação se mostra nua e crua. Não é um templo, não é um campo de batalha, nem mesmo um estádio de futebol. É algo muito mais comum e, por isso mesmo, muito mais brutalmente honesto: um buffet de hotel. Acredite, no mesmo espaço, com a mesma comida e sob as mesmas regras, a chegada de um grupo de pessoas de um certo país pode mudar a atmosfera de forma tão radical que se torna quase assustadora. O barulho cessa, a ordem surge espontaneamente e todos ao redor, sem saber o porquê, sentem um alívio inexplicável. Esta é a história de Mina, uma funcionária de um luxuoso hotel na capital da Tailândia, um lugar que recebe gente do mundo inteiro todas as noites. Em seu trabalho, ela testemunhou uma cena que ficaria gravada em sua memória para sempre. Num buffet livre onde a ganância e o egoísmo poderiam reinar absolutos, as pessoas revelam quem realmente são. Existem aqueles que avançam, que gritam, que desperdiçam. E bem ao lado deles, existem aqueles que esperam em silêncio, que pegam apenas o suficiente, que pensam em alguém além de si mesmos. No começo, Mina tinha uma certa dificuldade com os turistas brasileiros. Eles eram alegres, falavam alto entre si, gesticulavam, e ela, acostumada com a rigidez de outros turistas, interpretava isso como uma potencial desordem. Mas essa percepção, construída sobre estereótipos, estava prestes a ser demolida em uma única noite. Eles não furavam fila, não desperdiçavam comida. Pelo contrário, pediam desculpas, agradeciam, e deixavam um rastro de gentileza até mesmo nos lugares onde ninguém estava olhando. Por que apenas os brasileiros eram tão diferentes? Porque, sob as mesmas regras e com a mesma comida, a própria atmosfera do lugar se transformava com a presença deles. Esta história não é sobre boas maneiras. Não é sobre qual país é melhor ou pior. É sobre uma pergunta muito mais profunda: na liberdade total em quem você realmente pensa? A resposta para essa pergunta se revela silenciosamente no palco mais cruel de todos, o buffet livre. E quando você chegar ao final desta história, eu garanto, você vai inevitavelmente refletir sobre as escolhas que faz quando está dividindo um espaço com outras pessoas. Antes de começarmos, se você acredita no poder das boas histórias, inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like. Isso nos ajuda a continuar trazendo conteúdos que fazem a diferença e garante que vídeos como este cheguem até você. O seu apoio é a nossa força. E se quiser se aprofundar, deixei links para outros vídeos incríveis na descrição. Bangkok, a capital da Tailândia. De dia, um sol escaldante reflete no asfalto branco. À noite, uma brisa úmida carrega os cheiros da cidade. Bem no coração desse caldeirão de sensações, erguia-se um imponente hotel, um favorito entre os turistas. No lobby, o perfume caro misturava-se ao cheiro do ar-condicionado, e no balcão da recepção, um emaranhado de idiomas se cruzava a cada instante. Risadas, o som das rodinhas de malas de viagem, o bafo de ar quente que invadia o ambiente cada vez que as portas de vidro se abriam. Era um lugar perpetuamente movimentado e ao mesmo tempo estranhamente inquietante. Mina trabalhava como funcionária no restaurante desse hotel. Com o colarinho do uniforme impecavelmente arrumado e a postura ereta, ela forçava o sorriso de sempre. Era um ritual. Mesmo quando não entendia a língua de um cliente, ela se comunicava com expressões faciais e gestos. Suas mãos eram ágeis ao carregar os pratos, seus passos, silenciosos e fluidos, deslizando pelo salão para não atrapalhar ninguém. Era um trabalho que ela dominava. Depois de inúmeras noites passadas ali, havia apenas uma coisa que Mina ainda não conseguia compreender: o buffet livre. Um lugar onde todos podiam pegar quanta comida quisessem. Um banquete de aromas se fundindo no ar, pratos coloridos e fumegantes alinhados em uma festa para os olhos. Os clientes riam, comiam até se fartar e iam embora felizes. Em teoria, não deveria ser um trabalho tão penoso para a equipe. Poderia ser cansativo, sim, mas um cansaço gratificante. No entanto, as noites naquele restaurante frequentemente deixavam uma pequena ferida em sua alma. Não era apenas exaustão física. Gritos e exigências absurdas faziam parte da rotina,
mas o que restava era um sentimento mais difícil de descrever. Aquela sensação de que o ar ficava pesado, de que olhares a perfuravam, de que a irritação de uma pessoa se espalhava como um vírus. O restaurante podia estar lotado, mas parecia frio. A iluminação era brilhante, mas seu coração ficava sombrio. Por muito tempo, Mina culpou a si mesma. Se eu conseguisse me explicar melhor, pensava. Se meu sorriso fosse mais convincente, se meu inglês fosse mais fluente, se eu tivesse uma personalidade mais forte para impor limites. Ela havia desenvolvido o hábito de se culpar. Todas as noites, antes de o serviço começar, ela praticava seu sorriso no espelho. Levantava um pouco os cantos da boca, suavizava o olhar, escondia o cansaço. Esta noite não era diferente. Pouco antes do início do buffet de jantar, o chefe de cozinha apareceu na porta da cozinha e anunciou à equipe: "Hoje temos algumas criações especiais." Havia pratos com os aromas intensos da culinária tailandesa e outros com a picância suavizada para os paladares estrangeiros. A apresentação era espetacular, o vapor subia dos pratos quentes e o brilho do azeite estimulava o apetite. As travessas alinhadas sob a luz pareciam um pequeno palco de teatro. Mina inspecionou o salão. A disposição das mesas, o alinhamento das cadeiras, a direção dos talheres, a transparência dos copos. Se um copo estivesse minimamente embaçado, ela o polia imediatamente. A quietude que precedia a chegada dos clientes era um breve momento de descanso, mas também a calmaria antes da tempestade. E Mina já sabia. Ela sentia como o ar estava prestes a mudar. A porta de entrada se abriu e uma família entrou. Um casal que parecia estar em lua de mel caminhava tirando fotos. Um grupo de turistas ocidentais ria em voz alta. Até aí, tudo bem. Era um movimento intenso, mas não desagradável. Ver os pratos se esvaziando porque alguém estava desfrutando da comida trazia um certo alívio. O problema era quando uma onda diferente chegava. Mina olhou para o relógio. Ainda era cedo. Ainda está tudo bem, pensou, mas a palma de sua mão começou a suar levemente. Ela não conseguia explicar o porquê, mas seu corpo havia memorizado a sensação. A pele parecia farejar a mudança no ar antes que ela acontecesse. Mina havia dado um nome secreto a essa sensação, o sinal da tempestade. Claro, ela nunca contou a ninguém. Se contasse, poderiam acusá-la de preconceito e, pior, considerá-la uma profissional inadequada. Não se deve rotular os clientes por sua nacionalidade, ela dizia a si mesma. Mas a realidade do trabalho diário não se importava com idealismos. A mesma coisa acontecia todas as noites, e seu coração já se preparava para o impacto. Mesmo assim, Mina não desfazia o sorriso. Não podia. Era uma profissional. Então ela trancava aquela angústia no fundo do peito, verificava os números das mesas, carregava pratos, adicionava gelo, servia água e inclinava a cabeça em pequenas reverências incontáveis vezes. Uma frase que ela viu em um programa de viagens internacional veio à sua mente: a maneira como uma pessoa come revela seu coração. Mina sempre havia descartado essa ideia como algo poético demais, uma bobagem. Como o ato de comer poderia ter um significado tão profundo, ela pensava. As pessoas comem porque têm fome. Simples assim. Mas naquela noite a frase ecoou em sua mente de uma forma diferente. Se a maneira de comer revela o coração, então não havia lugar no mundo que expusesse mais a alma humana do que aquele buffet. Era um espaço de liberdade, sem ninguém para impor limites. Sem restrições, a verdadeira natureza de uma pessoa se manifestava. Um arrepio percorreu sua espinha ao pensar nisso. Se fosse verdade, então as cenas que ela testemunhava todas as noites não eram apenas uma questão de diferenças culturais. Mina olhou em direção à entrada. Ninguém estava gritando ainda. A paz reinava, mas do outro lado da porta de vidro, a sombra de um grupo começava a se formar. Aquela densidade peculiar que precede a chegada de uma excursão. Eles se aglomeravam em frente ao elevador, caminhavam em bloco, e suas vozes chegavam antes deles. A garganta de Mina secou um pouco. Ao mesmo tempo, outra pergunta começou a brotar em seu peito.
Se a comida revelava o coração, então também deveria haver momentos em que o coração de alguém se mostrava gentil naquele lugar. Mina ainda não sabia, mas o que ela estava prestes a testemunhar não era apenas um grupo de clientes silenciosos ou educados. Eram pessoas que transformavam a barreira da língua não em uma fraqueza, mas em uma força diferente. E esse encontro iria reescrever silenciosamente não apenas seus preconceitos, mas também o significado das noites em que ela chorou de exaustão e desespero. A iluminação do salão do buffet ficou um pouco mais intensa. O vapor da comida subia, e os aromas se tornavam mais fortes. O número de clientes aumentou, os assentos foram ocupados, as conversas se sobrepuseram e o ar esquentou. Foi então que a porta de entrada se abriu. Algo dentro do peito de Mina se encolheu. Ela teve a certeza de que aquela noite não terminaria apenas com o cansaço habitual. Era uma intuição sem fundamento, mas sua intuição nunca havia falhado. Quando Mina começou a trabalhar naquele hotel, a primeira barreira que enfrentou não foi o ritmo intenso nem o cansaço físico. Foi a língua. Mais precisamente aquele silêncio constrangedor que surge quando as palavras não se conectam. Ela explicava algo em inglês. O cliente ouvia, mas seu olhar vagava, e ele sorria, inclinando a cabeça em confusão. Naquele instante, a conversa morria. Ninguém gritava com ela, ninguém reclamava. Apenas um pequeno vácuo se instalava entre eles. E sem saber como preencher aquele vazio, Mina ficava perdida. Isso acontecia com frequência, mas Mina nutria uma visão particularmente negativa sobre os turistas de um certo país asiático, que sempre pareciam chegar em grupos enormes e barulhentos. No entanto, sua percepção sobre os brasileiros também era manchada por um estereótipo diferente. Para ela, o Brasil era sinônimo de carnaval, futebol e barulho. Uma alegria contagiante, sim, mas que ela imaginava se traduzir em caos e desorganização em um ambiente como aquele. Ela esperava exigências, impaciência e uma total falta de cerimônia. Essa ideia preconcebida se solidificou em sua mente. Se um grupo de brasileiros chegar, o trabalho vai triplicar, ela pensava. Vão querer tudo ao mesmo tempo, vão falar alto, talvez até tentem negociar o preço do buffet. Esses pensamentos, mesmo que ela soubesse que eram injustos, se acumulavam. Ela nunca havia estado no Brasil, não tinha amigos brasileiros. O Brasil que ela conhecia era um mosaico de imagens fragmentadas da televisão e da internet, festas, praias, pessoas que não pareciam levar nada muito a sério. Essas imagens, combinadas com sua expectativa de caos, criaram uma caricatura distorcida em sua mente, pessoas alegres, mas desrespeitosas, festivas, mas sem noção do espaço alheio. E sem que percebesse, essa caricatura se tornou sinônimo de problema. Por outro lado, os clientes europeus, mesmo sendo por vezes arrogantes, eram previsíveis. Suas exigências eram claras. Mesmo que fossem rudes, havia um roteiro a seguir. O coração se desgastava, mas havia pouca incerteza. Os brasileiros, em sua imaginação, seriam diferentes. Uma incógnita barulhenta. Ela não saberia dizer se estavam satisfeitos ou prestes a iniciar uma confusão. Mina temia essa imprevisibilidade. Por isso, sem se dar conta, ela mantinha uma distância mental. Se visse uma reserva com nomes que soassem brasileiros, ela já se preparava para o pior. Um atendimento rápido, sem muita conversa, sem se envolver. Era o jeito mais fácil que ela encontrou para se proteger. Mal sabia ela que essa mesma distância faria sentir uma vergonha profunda mais tarde. Naquela noite, havia uma reserva para um grupo de brasileiros. Apenas uma família, não era um grupo grande. Lá vem a confusão, pensou, rotulando-os inconscientemente. Pode ser que demore, pode ser que seja cansativo. Ao mesmo tempo, ela pensava em outra coisa. Havia também a reserva de um grande grupo de turistas de outro país asiático, e essa era sua verdadeira preocupação no momento. A irritação com a barreira do idioma era menos desgastante do que a arrogância e o barulho que dominavam o ambiente. Pelo menos o barulho dos brasileiros deve ser de alegria, ela pensou, e imediatamente se repreendeu. Comparar já era um erro. Mas na linha de frente, era impossível não comparar.
Mina ainda duvidava da ideia de que o buffet era um espelho da alma, mas se fosse verdade, talvez a energia caótica de alguns grupos e a alegria expansiva que ela esperava dos brasileiros fossem apenas reflexos de suas culturas. Naquele momento, Mina não tinha nem tempo para filosofar. A única certeza era que a imagem que ela tinha dos brasileiros não era boa. E em algum lugar no fundo de sua mente, ela sentia que essa imagem poderia ser apenas um preconceito sem fundamento. Essa convicção estava prestes a ruir com um estrondo. E não seria por causa de gritos ou sermões, mas de uma forma incrivelmente silenciosa e calorosa. Mina ainda não sabia, mas a cena que estava por vir tornaria a questão de falar inglês ou não completamente irrelevante. E provaria que o buffet livre, aquele espaço de liberdade, não era apenas um lugar que testava as pessoas, mas também um palco que revelava a gentileza humana da forma mais brutalmente clara. Um barulho se aproximava da entrada. Vozes se sobrepunham, passos se multiplicavam, a densidade do ar mudava. Era o sinal da tempestade. Mina respirou fundo e endireitou a postura. A cena que viria a seguir era uma que ela já tinha visto inúmeras vezes, mas esta noite não seria apenas mais uma repetição. No momento em que a porta de vidro da entrada se abriu, o ar mudou. Mesmo sem ver os rostos claramente, ela soube. O volume das vozes subiu de uma vez, e a qualidade do som que ecoava pelo lobby se transformou. Não era o som de risadas nem de gritos de raiva. Era apenas pressão. Uma gota de suor escorreu pelas costas de Mina. Era o grupo de turistas asiáticos. Cerca de 20 pessoas, uma mistura de famílias, parentes e amigos, todos falando e se movendo ao mesmo tempo. Quando um ia para a frente, outro aparecia pela lateral. Seus olhares mediam o salão sem cerimônia, mapeando instantaneamente a disposição das mesas e identificando os melhores lugares. Parecia uma tropa se preparando para entrar em território inimigo. Quando Mina informou que o restaurante estava cheio e que eles precisariam esperar um pouco, a resposta veio sem hesitação, em uma língua que ela não entendia, mas cujo tom era universal. Nós pagamos para ficar aqui. A emoção crua atravessava a barreira do idioma. O volume era tão alto que as conversas nas mesas ao redor pararam instantaneamente. Os olhares se convergiram e o ar ficou tenso. Mina inclinou a cabeça, pedindo desculpas repetidamente enquanto sinalizava para outros funcionários prepararem uma mesa. A noite vai ser longa, era o pensamento que todos compartilhavam, embora ninguém dissesse uma palavra. Assim que foram levados à mesa, a verdadeira batalha começou. Antes mesmo de se sentarem, eles se levantaram e marcharam em direção ao buffet. Com pratos em mãos, avançaram em linha reta. Em frente aos pratos mais populares, a velocidade aumentava. Não importava quem estava na frente. Eles se espremiam em qualquer espaço vago, trombando uns nos outros sem parar. Em frente à panela de tom Yungon, os pratos se empilhavam e as pinças eram disputadas como se fossem troféus. Mãos se cruzavam para pegar camarões, e o caldo espirrava para todo lado. Mina recuou um passo, instintivamente. Aquilo era um restaurante de hotel, não uma feira livre, mas a cena diante dela parecia o lugar mais distante da palavra ordem. Os pratos eram empilhados com uma quantidade de comida que era claramente impossível para uma só pessoa consumir. Montanhas de comida que pareciam prestes a desmoronar. Mas ninguém se importava. O lema era pegar o máximo possível, como se essa fosse a única regra. O conceito de fila não existia ali. Furar era melhor que esperar, pegar era melhor que hesitar. A hesitação era para os fracos. Essa parecia ser a lei deles. Mina olhou para as expressões dos outros clientes, surpresa, perplexidade e finalmente resignação. Uma família com crianças se afastou, e um casal de idosos voltou silenciosamente para sua mesa. Ninguém reclamava. As pessoas apenas evitavam o confronto. O barulho do grupo se tornou a nova música de fundo do restaurante. A comida era reposta continuamente. A cozinha trabalhava a todo vapor, mas assim que um prato era reposto, ele desaparecia. Havia clientes que ainda não tinham comido, mas as panelas já estavam vazias, as bandejas raspadas.
Quando o grupo finalmente voltou para a mesa, a cena era bizarra. Pratos sobre pratos, comida sobre comida. Molho escorria pelas bordas, manchando a toalha de mesa. Antes mesmo de começarem a comer, o banquete já parecia estar no fim. E eles não comiam tudo. Na verdade, mal tocavam em algumas coisas. Davam uma garfada e já se levantavam para pegar mais. Antes que um prato fosse retirado, um novo já aparecia. A mesa ficou coberta de comida intocada, o óleo esfriando e endurecendo. Mina sentiu um peso no peito. A cena do desperdício de comida era algo a que ela nunca deveria se acostumar, mas a realidade que via todas as noites endurecia seu coração. Se ela tentava intervir, recebia um olhar cortante. É um buffet, não é? Pego o quanto eu quiser. Qual é o problema? Ela não tinha resposta. Tecnicamente, eles não estavam errados. A liberdade estava ali, mas Mina pensava que a liberdade deveria vir com responsabilidade. Mesmo assim, ela não podia dizer nada. Em algumas culturas, deixar comida no prato é um sinal de fartura. Ela entendia isso intelectualmente, mas na prática, essa compreensão se desfazia. Isto não é uma luta pela sobrevivência, ela murmurava para si mesma. Mesmo assim, mantinha um sorriso, recolhia os pratos, servia água e apanhava a comida que caía no chão. A sola do seu sapato escorregou um pouco. Óleo. Um de seus colegas soltou um suspiro de frustração. Ninguém ali estava agindo por maldade, Mina sabia. Mas o resultado era que o trabalho de todos se multiplicava, e o ambiente se tornava insuportável. Com o passar do tempo, o ar no salão ficou ainda mais pesado. Os gritos ficaram mais altos, as risadas mais rudes. A distância entre as mesas já não existia. Cadeiras se chocavam, passagens eram bloqueadas. Mina percebeu de repente, ninguém ali estava olhando ao redor. Só viam a comida, o próprio prato, a própria satisfação. Essa visão de túnel era o que tornava o ar tão sufocante. À medida que a hora de fechar se aproximava, o cansaço da equipe atingiu o limite. A quantidade de restos de comida, o chão imundo, a pilha de pratos. Olhar para a comida que teria que ser jogada fora fez alguém suspirar de tristeza. A noite ainda não tinha acabado. E o que viria a seguir seria o golpe final no coração de Mina. Não seria sobre a comida. Seria sobre a violência das palavras e a raiva injusta despejada sobre ela. O salão, após a partida do grupo, parecia o cenário de um desastre natural. Sobre as mesas, restos de comida se sobrepunham e nos pratos, o molho seco formava uma crosta. No chão, grãos de arroz e pedaços de macarrão estavam espalhados, e entre os pés das cadeiras, legumes pisoteados grudavam no piso. Em frente ao buffet, as panelas vazias e as pinças sujas eram um testemunho da batalha que ali ocorrerá. O aroma delicioso da comida já havia se dissipado, dando lugar a um cheiro azedo de desperdício. Mina recolhia os pratos em silêncio. Em sua mente ela tentava racionalizar, diferença cultural, outros valores, não há má intenção. Ela repetia essas frases enquanto suas mãos se moviam, mas seu coração era honesto. Não era o cansaço físico que a abatia. Era um peso que se instalava no fundo de sua alma. O resultado de forçar sorrisos, de absorver gritos e de engolir exigências absurdas era uma emoção sem válvula de escape. Foi então que ela viu. Em um canto da mesa, um pequeno pedaço de papel dobrado. Era uma gorjeta. Uma única nota de um valor considerável. Normalmente ela ficaria grata. De fato, alguns de seus colegas diziam que era um alívio, a única recompensa após uma noite infernal. Mas Mina ficou paralisada. Uma pontada de dor atingiu seu peito. Era como se aquele dinheiro dissesse, com isto está tudo acabado. Era como se os gritos, o chão imundo, a comida jogada fora, o corpo exausto. Tudo devesse ser apagado por aquela única nota. Não parecia um gesto de gratidão, mas um ponto final. Um pagamento para silenciar o sofrimento. Nós pagamos pela sua paciência, pelo seu trabalho extra, pelo seu desconforto. Mina ficou olhando para a nota, sem conseguir se mover. Deveria agradecer?
Deveria recusar? Ela não sabia a resposta, mas seu coração a rejeitava com clareza. Essa não é uma dor que o dinheiro pode curar, pensou, e se surpreendeu com o próprio pensamento. Como profissional, ela deveria ser pragmática. Não misture emoções com o trabalho, era o que lhe haviam ensinado. Mas aquela noite foi diferente. Ao pegar a gorjeta e colocá-la no bolso, o peso em seu peito aumentou. Por quê? Algo que deveria ajudar estava, na verdade, afundando seu espírito. A limpeza continuou. Mesas foram limpas, cadeiras arrumadas, o chão varrido. Todos os funcionários trabalhavam em silêncio. Ninguém reclamava, pois não adiantaria nada. No campo de batalha do serviço, a resiliência é vista como uma virtude, mas o silêncio também era um sinal de que estavam perto do limite. E então, veio o golpe de misericórdia. Um cliente, um homem ocidental, olhou para a conta e começou a gritar por causa da cobrança das bebidas alcoólicas. É um absurdo a cerveja ser cobrada à parte. Isso é uma fraude, deveria estar incluída com a comida. E se eu engasgar, quem vai se responsabilizar? As palavras eram atiradas como pedras, não em busca de uma explicação, mas como uma arma para subjugar. Mina tentou explicar, repetidamente com calma, mantendo o sorriso. Mas as palavras não chegavam. Os olhos do homem não queriam entender. Eles só procuravam um alvo para sua raiva. O tempo passava, os olhares dos outros clientes se concentravam neles e o ar congelou. Depois de quase uma hora repetindo a mesma explicação, ela sentiu seu espírito se esfarelando. Não era raiva nem tristeza. Era uma sensação de vazio. Ela sentiu como se algo dentro dela tivesse se partido. Naquela noite, Mina chorou no vestiário. Em um lugar onde ninguém podia vê-la, ela abafou soluços e seus ombros tremiam. As lágrimas não paravam. Não era por frustração nem por raiva. Era a dor de sentir que não estava sendo tratada como um ser humano. Era a amarga constatação de que não importava o quanto se esforçasse, sua gentileza não era percebida. Não importava o quão educada fosse, a resposta era o desprezo. Eu sou apenas uma máquina de carregar pratos, ela se perguntou. Eles acham que eu não tenho sentimentos? No dia seguinte, Mina foi para o trabalho com os olhos inchados. Talvez eu tenha chegado ao meu limite, pensou, enquanto vestia o uniforme. Mas havia uma parte dela que não conseguia dizer eu desisto. Fugir agora seria como admitir a derrota. Derrota para quem, ela não sabia. Mas era o que sentia. Naquela manhã, Mina fez uma pequena prece em seu coração. Que hoje seja um dia tranquilo. Uma noite sem gritos, sem acusações. Apenas um dia de trabalho que termine em paz. Era tudo que ela pedia. Nada de especial. Mal sabia ela que seu desejo seria atendido de uma forma completamente inesperada. A porta de entrada não traria uma tempestade. Traria pessoas discretas, silenciosas, mas que mudariam o ar de forma definitiva. Na tarde seguinte, Mina chegou ao restaurante um pouco mais cedo que o habitual. Os acontecimentos da noite anterior ainda pesavam em seu corpo. Não que não tivesse dormido, mas ao fechar os olhos, os gritos e o ar pesado voltavam como um filme mudo. Por isso, ela tentou se afogar no trabalho, na esperança de que a ocupação lavasse aquelas memórias. Arrumou o colarinho do uniforme, respirou fundo e repetiu as mesmas palavras em sua mente, que hoje seja um dia tranquilo. Não era uma prece grandiosa, era quase um sussurro de fraqueza que ela não contaria a ninguém. Mas verbalizar o desejo trouxe um leve alívio ao seu coração. Os preparativos para o buffet de jantar terminaram e os primeiros clientes começaram a chegar. Um casal europeu, jovens mochileiros, uma família local. O salão estava calmo. O som dos talheres, o tom das conversas. Tudo era completamente diferente da noite anterior. Os ombros de Mina relaxaram um pouco. Foi então que a porta de entrada se abriu silenciosamente. Sem barulho, sem risadas altas, mas por algum motivo, o olhar de Mina foi atraído naquela direção. Era um grupo de 8 pessoas, claramente uma família.
Um casal mais velho, ao lado deles 2 casais mais jovens e 2 crianças. Todos caminhavam na mesma direção, não de forma sincronizada, mas como se estivessem atentos uns aos outros. O homem mais velho se adiantou um pouco. Boa noite. Nós temos uma reserva. Podemos entrar? Ele perguntou. O inglês dele não era fluente, mas era educado. O volume de sua voz era contido, e havia uma pausa em sua fala, como se estivesse medindo o ambiente ao redor. Com essa simples pergunta, Mina ficou sem palavras por um instante. Podemos entrar? Era raro alguém perguntar isso ali. A maioria dos clientes simplesmente entrava, sentava e fazia suas exigências. Se não houvesse lugar, reclamavam. Mas ele estava pedindo permissão. Ele parecia entender que um grupo grande poderia ser um incômodo. Claro. Por favor, Mina respondeu, um pouco atrapalhada. Havia mesas disponíveis. Na verdade, ela se sentiu quase envergonhada pela cordialidade dele. Enquanto os guiava, eles agradeceram várias vezes com um aceno de cabeça. Um obrigado suave era devolvido a cada gesto dela. No fundo do peito de Mina, uma emoção diferente da noite anterior começou a se mover. Não eram barulhentos, não eram insistentes, não dominavam o espaço. E só isso, ela percebeu com surpresa, já era um alívio imenso. Enquanto eram levados à mesa, as crianças seguravam firmemente as mãos dos pais. Não corriam, não gritavam. Olhavam ao redor com curiosidade, mas paravam para olhar para o rosto de seus pais. Aquele comportamento a impressionou. Quem são essas pessoas? Ela se perguntou. Eram brasileiros. A reserva confirmava. Mas o estereótipo em sua mente começou a se rachar. Não havia nenhum sinal da tempestade de caos que ela esperava. O buffet começou. Pratos aromáticos foram dispostos, e as pessoas começaram a se reunir. Em frente aos pratos mais populares, uma pequena multidão se formou naturalmente. Era nesse momento que o ar costumava ficar pesado. Inconscientemente, Mina começou a seguir os movimentos daquela família brasileira com os olhos. Quando se levantavam, olhavam ao redor antes de se mover. Se alguém estava passando, eles esperavam. Ao pegar um prato, não tinham pressa. Se havia gente na frente de uma travessa, eles formavam uma fila atrás. E o modo como esperavam era incrivelmente tranquilo. Conversavam entre si, mas não saíam da fila. E mais, a quantidade de comida que colocavam no prato era pequena. Um pouco de cada coisa. Sem montanhas de comida. Pareciam estar escolhendo com cuidado, como se quisessem provar de tudo um pouco. Em frente à panela de moqueca, ninguém furava a fila. Esperavam a pessoa da frente terminar e devolviam a concha ao lugar com cuidado. Mina parou e observou, atônita. O mesmo buffet, mas um cenário completamente diferente. Não havia ruído, não havia tensão, ninguém estava com a testa franzida. Até mesmo o ritmo com que a comida diminuía parecia mais suave. Era como se a respiração de todo o salão estivesse se acalmando. Nesse momento, um pequeno som. Clang. Uma pinça caiu no chão. Instintivamente, Mina se preparou. O que viria a seguir seu corpo já sabia, o silêncio indiferente à irritação ou simplesmente o objeto abandonado no chão. Mas foi diferente. Quem derrubou foi um menino de uns 10 anos. Ele congelou por um instante e imediatamente se abaixou para pegar a pinça. Então, olhou para Mina e disse, com a cabeça baixa, desculpe, moça. Sua voz era baixa, mas clara. Logo em seguida, o pai se aproximou e também se desculpou. Mil desculpas, ele é um pouco desastrado. E ainda acrescentou com um sorriso leve, acho que ele estava testando a gravidade. Mina ficou sem palavras. Sem gritos. Sem desculpas esfarrapadas. Sem culpar os outros. Apenas um pedido de desculpas natural pelo que aconteceu. Parecia um gesto automático. Não foi nada, está tudo bem, ela respondeu, e sentiu sua própria voz tremer um pouco. Uma dor, oposta à da noite anterior, se espalhou por seu peito.
uma dor quente e latejante. Seus olhos começaram a arder. O que essas pessoas tinham de diferente? Ela ainda não sabia a resposta. Mas uma coisa era certa, sua prece daquela manhã estava sendo atendida de uma forma que ela jamais imaginou. Observando aquela família, Mina pensou, talvez esta noite seja tranquila, mas com certeza será inesquecível. E essa premonição estava prestes a se tornar realidade com uma única conversa. Mina voltou ao trabalho, mas não conseguia parar de observar os movimentos daquela família brasileira. Não era apenas silêncio, não era apenas ordem. Parecia haver uma intenção clara em suas ações. A comida era, sem dúvida, deliciosa. O aroma, a cor. Era fácil entender porque os outros clientes se entusiasmavam. No entanto, eles não pegavam mais do que o necessário. Enquanto muitos clientes se levantavam para uma segunda, terceira rodada, eles passavam mais tempo sentados. Não parecia que estavam focados apenas em comer, mas sim em aproveitar o momento, o espaço. Será que eles não estão gostando da comida? Uma dúvida surgiu, e ela imediatamente a afastou. Era um preconceito, mas por dever profissional, a satisfação do cliente era uma preocupação. Se a comida não agradasse, era a responsabilidade da equipe. Mina tomou coragem e decidiu perguntar. A comida está do agrado de vocês? Ela perguntou em um inglês pausado, com uma expressão suave para não os pressionar. A mulher mais velha, a matriarca da família, abriu um sorriso radiante e respondeu, sim. Está tudo maravilhoso, uma delícia. Não havia um pingo de formalidade em sua voz. O casal mais jovem ao lado dela concordou com a cabeça, e uma das crianças apontou para o prato e disse rindo, esse aqui é o meu preferido. Mina, sentindo-se mais à vontade, deixou escapar o que realmente pensava. Se está tão bom, podem pegar mais, fiquem à vontade. É um buffet livre. Ela usou um aplicativo de tradução para garantir que a mensagem fosse clara. Foi então que o homem mais velho pegou seu próprio smartphone, digitou algo e depois de um momento mostrou a tela para Mina. No instante em que ela leu a frase traduzida, o tempo parou. Uma comida tão deliciosa como esta. Com certeza outros clientes também vão querer provar. Não podemos pegar tudo só para nós. Era uma frase curta. Sem palavras rebuscadas, sem uma lógica complicada. E no entanto, aquela frase atravessou o coração de Mina como uma flecha. É tão bom que queremos compartilhar. Essa ideia simplesmente não existia em seu universo. Para ela, o buffet era um lugar onde os mais rápidos venciam, onde quem pegasse mais e se satisfizesse primeiro era o vitorioso. Mas as pessoas à sua frente pensavam o exato oposto. Quanto melhor a comida, menos eles queriam monopolizá-la. Mina ficou sem palavras, apenas assentiu. Um obrigada saiu de sua boca com a voz um pouco embargada. Naquele momento, tudo fez sentido. A razão pela qual eles esperavam na fila, a razão pela qual pegavam pequenas porções, a razão pela qual não faziam barulho, a razão pela qual as crianças seguravam as mãos dos pais. Tudo apontava para a mesma direção, a capacidade de imaginar o outro. Depois daquele momento, a percepção de Mina sobre o que estava acontecendo mudou completamente. Eles agradeceram aos funcionários inúmeras vezes. Quando ela servia água, eles faziam um leve aceno com a cabeça. Quando ia retirar um prato, eles o entregavam em sua mão para facilitar seu trabalho. Vendo-a correr de um lado para o outro, um deles disse em voz baixa, não se esforce tanto, moça. Nenhuma exigência foi feita. Nenhuma ordem. Eles a tratavam como uma igual, como outra pessoa compartilhando o mesmo espaço. Isso, mais do que qualquer outra coisa, tocou seu coração. Mina percebeu. Na noite anterior, o que a havia machucado tanto não fora o cansaço ou o chão sujo. Foi a sensação de não ser vista como um ser humano. Mas agora era diferente. Ela estava ali. E estava sendo vista. As pessoas falavam com ela, agradeciam, reconheciam sua existência. E essa sensação preencheu seu peito. A memória da noite da gorjeta voltou à sua mente. Uma relação encerrada com dinheiro versus uma relação construída com palavras.
Qual delas salva a alma de uma pessoa? A resposta era óbvia. Naquele lugar de liberdade, eles não abusavam da liberdade. Usavam-na em favor dos outros. Pela primeira vez, Mina viu os brasileiros não como clientes barulhentos que talvez não falem inglês, mas como seres humanos com um conjunto de valores profundos. Naquele instante, a fina camada de preconceito que cobria seu coração se desfez silenciosamente. A noite ainda estava longe de acabar. E essa descoberta estava prestes a se expandir para além das paredes do restaurante. Naquela noite, o restaurante foi envolvido por uma estranha serenidade. Continuava lotado. O som dos pratos, as risadas, as conversas, tudo estava lá. No entanto, não era um som que cansava os ouvidos. O peito não ficava agitado. Havia muitas pessoas, mas parecia haver espaço. Mina começou a entender claramente o porquê. A família brasileira de 8 pessoas não estava fazendo nada de extraordinário. Nenhuma ação espetacular, nenhuma gentileza chamativa. Eles apenas estavam constantemente observando o ambiente ao redor. Seus movimentos atrapalhariam alguém? O som estava muito alto? O olhar deles poderia incomodar? Não parecia algo consciente, era tão natural quanto respirar. Se alguém tentava passar, eles puxavam um pouco a cadeira. Se a conversa na mesa ao lado ficava mais animada, eles baixavam o tom de voz. Se uma criança ameaçava se levantar, um dos pais colocava a mão suavemente em seu ombro. Não era uma repreensão, não era uma restrição. Era como se estivessem escolhendo a próxima ação juntos. Observando aquela cena, Mina pensou: eles não estão seguindo regras. Eles estão protegendo a atmosfera. Um acordo tácito, uma consideração que não é imposta por ninguém. E é por isso que quando essa harmonia é quebrada, a dor é tão intensa. A razão pela qual ela havia sofrido tanto na noite anterior tornou-se cristalina. A atmosfera havia sido destruída. Os gritos e a ganância não roubavam apenas a comida. Roubavam o ar. Roubavam o direito das outras pessoas de se sentirem seguras e em paz. Por isso seu peito pesava, por isso sua alma se feria. Em contrapartida, a família daquela noite estava restaurando a atmosfera. Em frente ao buffet, a fila se formava naturalmente. Ninguém furava. O fluxo de pessoas era suave. Até mesmo o tempo de espera parecia tranquilo. Era como se fios invisíveis estivessem conectando suavemente todo o salão. Essa mudança começou a contagiar os outros clientes. Pessoas que antes hesitavam e mantinham distância começaram a se aproximar. Uma família com crianças escolhia a comida com tranquilidade. Um cliente idoso se levantou da cadeira e caminhou lentamente sem que ninguém o apressasse. Mina sentiu um calor no peito. Ela não tinha feito nada. A simples presença daquela família brasileira estava mudando o ambiente. Era inacreditável. Nesse momento, seu olhar se cruzou com o do homem mais velho. Ele fez um pequeno aceno com a cabeça e sorriu. Não disse nada. Foi apenas isso. Mas, por alguma razão, Mina sentiu um nó na garganta. Até ontem, ela via essas pessoas como clientes problemáticos e barulhentos. Um estorvo com quem ela mantinha distância. Mas agora era diferente. Era a presença deles que estava tornando seu trabalho mais fácil. Que estava salvando seu espírito. Era ela quem queria agradecer. O jantar se aproximava do fim. Muitos clientes se levantaram para pegar a sobremesa. A família brasileira também se levantou uma última vez. Uma fatia de fruta para cada um, colocada delicadamente no prato. A criança mais nova hesitou até o último segundo e finalmente escolheu um pequeno pedaço de bolo. De volta à mesa, esperaram que todos estivessem servidos para começar a comer. Ao ver aquela cena, uma frase clara se formou na mente de Mina: eles não estão apenas comendo. Estão compartilhando o tempo. O objetivo não era ficar satisfeito. O objetivo era terminar aquele momento juntos de uma forma agradável. Por isso não tinham pressa. Por isso não disputavam a comida.
Por isso a atmosfera não se quebrou até o final. Quando terminaram de comer, eles se levantaram. Os pratos estavam empilhados em um canto da mesa, os guardanapos dobrados e as cadeiras colocadas de volta no lugar. Estava tudo tão arrumado que parecia que nunca ninguém esteve ali. A caminho da saída, uma das crianças se virou e disse: "Estava tudo uma delícia, muito obrigado." Não ficou claro para quem eram as palavras. Talvez para a comida, talvez para o ambiente, talvez para toda a equipe. Mas a mensagem com certeza foi recebida. Enquanto observava suas costas se afastando, Mina pensou com convicção: "Eu nunca vou esquecer esta noite." E ela sentiu uma vontade de confirmar essa sensação fora do restaurante. Como aquelas pessoas se comportariam em um lugar onde ninguém as visse? Elas cuidariam da atmosfera mesmo em um lugar invisível? A resposta viria de uma forma inesperada e muito em breve. Mesmo depois que a noite acabou, a serenidade que se instalou no peito de Mina não desapareceu. Enquanto tirava o uniforme no vestiário, enquanto sentia a brisa noturna no caminho de casa, a imagem daquela família de 8 pessoas voltava à sua mente. Silenciosos, discretos, mas com o poder de transformar um espaço. No dia seguinte, quando o movimento no restaurante diminuiu, Mina encontrou Pia, uma colega da equipe de limpeza, na sala de descanso. Eram velhas conhecidas. Ambas conheciam o peso do cansaço uma da outra, então poucas palavras eram necessárias para se entenderem. Pia parecia um pouco mais animada que o normal. "Ei, você viu aqueles clientes brasileiros de ontem?" Mina assentiu imediatamente. Sim, eles estiveram no restaurante. Pessoas incrivelmente educadas e gentis, não é? Pia sorriu e baixou um pouco a voz. O quarto deles. Você não vai acreditar em como estava limpo. O coração de Mina disparou com aquela frase. Ela ouviu em silêncio, incentivando-a a continuar. As camas, você via que foram usadas, mas os lençóis não estavam todos bagunçados. As toalhas molhadas e secas estavam separadas em um canto, e o lixo estava todo dentro de um saquinho. Não havia nada no chão. Parecia que eles arrumaram tudo pensando na próxima pessoa que ia usar o quarto. Pia continuou com uma expressão de admiração. E não é só isso. As amenidades do banheiro, eles só usaram o necessário e deixaram o resto intacto. A pia estava tão limpa que parecia que tinham passado um pano. Sinceramente, nosso trabalho foi muito mais fácil. Mina prendeu a respiração. A imagem que ela viu no restaurante e a cena descrita por Pia se sobrepuseram perfeitamente. A gentileza deles não era apenas para onde os outros podiam ver. Era nos lugares onde ninguém estava olhando que eles mantinham a mesma atitude. Pia fez uma pausa e depois falou sobre outra coisa. O quarto usado antes deles. Era o completo oposto. A cama revirada, toalhas jogadas no chão, lixo espalhado pelo piso, mesmo com a lixeira ao lado. Era um daqueles quartos que você precisa respirar fundo antes de começar a limpar. Mina não conseguiu dizer nada. Eles deixaram uma boa gorjeta, Pia continuou, escolhendo as palavras. Dinheiro é bem-vindo, claro. Mas o que nos deixa mais felizes é encontrar um quarto arrumado, onde você sente que a pessoa pensou em quem viria depois. Aquela família brasileira não deixou gorjeta. Mas eles deixaram o coração deles ali. As palavras de Pia afundaram profundamente no peito de Mina. A noite da gorjeta voltou à sua mente com uma clareza dolorosa. A sensação de ter sido paga para esquecer, de ter sido separada por uma nota de dinheiro. E agora, uma emoção completamente oposta preenchia seu coração. A verdadeira natureza de uma pessoa se revela nos lugares invisíveis. Mina finalmente entendeu o significado dessa frase. No restaurante, qualquer um pode parecer educado. Em lugares onde há atenção, é fácil se comportar bem. Mas um quarto de hotel é diferente. Ninguém está vendo. Ninguém está avaliando. O que fica para trás é apenas o hábito, a mentalidade de uma pessoa. E a família brasileira foi a mesma ali. A ideia de o que importa sou eu não existia para eles. A pessoa que usaria o quarto depois, a pessoa que o limparia.
eles imaginavam a existência dessas pessoas como algo natural. Mina se lembrou das cenas no restaurante. O jeito como pegavam a comida aos poucos, como esperavam na fila, a criança pedindo desculpas, as palavras de agradecimento. Tudo se conectava naturalmente à arrumação do quarto. Os pontos se ligaram. Cultura não são eventos especiais ou palavras. É o acúmulo de hábitos diários. No momento em que percebeu isso, o contorno do Brasil como país se tornou nítido em sua mente. Eles não eram barulhentos por falta de educação, sua alegria era expansiva, mas controlada pela empatia. Não eram desorganizados, priorizavam a harmonia do ambiente acima de suas próprias vontades. Mina pensou em si mesma até ontem e sentiu um pouco de vergonha. Ela havia tentado lidar com o desconhecido julgando-o como inferior. Havia se distanciado antes de tentar entender. Mas agora era diferente. Mesmo que não entendesse tudo, ela podia respeitar. E essa sensação se espalhou silenciosamente em seu peito. E Mina percebeu. Tanto os acontecimentos no restaurante quanto a história do quarto de hotel levavam à mesma pergunta: quando as pessoas são livres, em quem elas pensam? A resposta agora estava clara dentro dela. A partir daquele dia, a maneira como Mina via o restaurante mudou. O mesmo lugar, a mesma comida, o mesmo trabalho. Mas as coisas que ela via eram diferentes. Pequenos gestos e palavras casuais que antes passavam despercebidos, agora tinham um contorno nítido. Quando alguém furava a fila, ela entendia porque o ar ficava pesado. Quando alguém levantava a voz, ela via porque as expressões ao redor se endureciam. E quando alguém esperava em silêncio, ela sentia porque o ambiente se acalmava. Não era uma questão de boas maneiras. Não era sobre qual país era superior. Não era sobre falar inglês. Era apenas uma coisa, a capacidade de imaginar quem está do outro lado de suas ações. Mina se lembrou daquele incômodo inicial que sentia. Por que um buffet livre é tão cansativo? Por que um lugar de liberdade me esgota tanto? Agora a resposta era clara. Em um espaço onde a maioria das pessoas usa a liberdade apenas para si, alguém sempre sai ferido. Em um espaço onde há pessoas que cedem um pouco de sua liberdade em favor de outras, todos se sentem melhor. Aquela família brasileira de 8 pessoas não tinha feito nada de especial. Não levantaram a voz para dar lição de moral em ninguém. Não repreenderam ninguém. Apenas com seu próprio comportamento estabeleceram silenciosamente um padrão para o ambiente. Esperar na fila, não pegar comida em excesso, agradecer, arrumar o que não pode ser visto. Nenhuma dessas ações era para ser exibida. Era um resultado de uma escolha contínua no dia a dia sobre como eles queriam ser. Mina refletiu sobre si mesma. E eu? Em momentos de pressa, de cansaço, eu consigo imaginar a posição do outro? Quando achei os turistas brasileiros potencialmente problemáticos, não os julguei antes mesmo de conhecê-los. Seu peito doeu um pouco, mas ao mesmo tempo senti um alívio. As pessoas podem mudar a partir do momento em que percebem as coisas. E foi aquela noite tranquila que lhe ensinou isso. Dias depois, outro grupo de turistas brasileiros visitou o restaurante. Eram poucos e não chamavam a atenção, mas Mina os observou com um olhar muito mais atento. E a mesma coisa aconteceu. Pequenos agradecimentos, movimentos discretos, um comportamento que não quebrava a harmonia do lugar. Não era coincidência. O comportamento deles não era apenas uma questão de personalidade individual, mas um conjunto de ideias absorvidas ao longo de muito tempo. Sua alegria não era sinônimo de desrespeito, era uma energia que convidava em vez de excluir. Sua informalidade não era falta de educação, era uma forma de quebrar barreiras e tratar o outro como igual. Mina se lembrou da noite da gorjeta, da mesa com a nota de dinheiro, do vazio que sentiu ao limpá-la. E agora ela pensava, o que realmente salvou seu coração não foi o dinheiro. Foi um muito obrigado. Foi a preocupação de um você está bem? Foi um quarto arrumado deixado em um lugar invisível. Ela agora sabia, na própria pele, o quanto essas coisas podiam aliviar a alma de uma pessoa.
Ao final do turno, Mina olhou para o restaurante. Haverá noites barulhentas. Exigências absurdas certamente não desaparecerão. Mas ela não iria mais apenas suportar como antes. Ela agora tinha uma resposta dentro de si sobre o que queria proteger naquele lugar, sobre que tipo de atmosfera queria deixar para trás. E a história se encaminha para o seu capítulo final, com uma decisão silenciosa que a própria Mina tomará. Um tempo depois daquela noite, Mina sentia uma mudança clara dentro de si. Ao ouvir gritos, seu coração não se abalava como antes. Ao receber uma exigência injusta, não se culpava mais do que o necessário. Porque ela já sabia a verdade, o comportamento dos outros não define o seu valor. O restaurante estava lotado hoje também. A comida estava disposta, os aromas flutuavam. Pessoas de diferentes nacionalidades, idades e crenças compartilhavam o mesmo espaço. Como sempre, havia noites barulhentas e momentos cansativos. No entanto, os olhos de Mina viam um cenário diferente. Quando alguém furava a fila, o ar se tornava rarefeito instantaneamente. Quando alguém gritava, os ombros ao redor se encolhiam. E por outro lado, quando alguém esperava em silêncio, o ambiente se organizava. Quando alguém pedia desculpas, a tensão se dissolvia. No lugar mais livre de todos, o buffet, as pessoas faziam uma escolha inconsciente: olhar apenas para a própria satisfação ou imaginar quem está além de si. Mina se lembrava daquela família brasileira. Seu inglês não era fluente, suas vozes não eram altas, eles não eram particularmente notáveis. Mas eles com certeza mudaram aquele lugar. Sem exigir nada, sem impor nada, apenas se comportando com uma humanidade silenciosa. No início, Mina os havia julgado mal. Achava que sua alegria seria sinônimo de caos. Mas agora, ela podia dizer com clareza: aquilo não era fraqueza, era força. A capacidade de se comunicar para além das palavras. A habilidade de proteger um espaço sem levantar a voz. A escolha de se conter um pouco para que todos pudessem se sentir mais à vontade. Havia pessoas que faziam isso naturalmente. Certa vez, quando outro grupo grande fazia barulho e o ar começava a ficar pesado, um casal de brasileiros que estava perto de Mina se aproximou e disse em voz baixa: "Você está bem? Não se esforce demais, ok?" Aquelas palavras fizeram seu coração tremer silenciosamente. Não era uma crítica, não era pena. Era apenas cuidado, dirigido a ela como ser humano. Naquele momento, Mina entendeu claramente. É possível mudar o mundo sem gritar. É possível preencher um espaço sem tomar tudo para si. É possível salvar o coração de alguém sem levantar a voz. Se um dia, ela pensou, um filho seu quisesse fazer um intercâmbio, que país ela recomendaria? Mina não hesitaria. O Brasil, diria ela. Não pela beleza de suas praias ou pela sua riqueza cultural. Mas porque é um país onde as crianças parecem aprender naturalmente a se comportar com gentileza, pensando nos outros. No buffet, onde a ganância se revela, a essência humana não pode ser escondida. O que você escolhe fazer na liberdade define o seu modo de viver. Naquela noite, a família brasileira que Mina conheceu não disse nada, não se gabou de nada. Apenas demonstrou com suas ações. Liberdade não é fazer o que se quer. Liberdade é a capacidade de deixar um espaço para se preocupar com o outro. E Mina, do fundo do seu coração, pensava: ela agora respeitava profundamente aquele país e aquelas pessoas. E você que ouviu esta história, certamente entenderá em silêncio o que significa revelar sua verdadeira natureza em um lugar de liberdade. Qual a sua opinião sobre isso? Deixe seus pensamentos nos comentários. E se esta história te tocou,